Nós lemos o texto do profeta Isaías, que é um texto muito claro, que apontava para Jesus. E o texto foi escrito numa época em que o povo de Israel estava passando por um processo muito difícil. O povo havia pecado contra o Senhor, Deus havia permitido o exílio, e por ocasião do exílio, Deus tratando com o povo sem esperança, Deus manda essa mensagem, de que chegaria o momento em que Ele enviaria um, que não iria esmagar e nem trilhar a cana rachada, nem soprar sobre o pavio que ainda fumegava, mas iria trazer restauração para o seu povo. Isso se cumpre claramente com Jesus, e Mateus dá conta disso conforme nós lemos. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, tem a mesma passagem. E se puder deixar na tela, Melk, Marcos capítulo 3, versículo de número 3. Nós temos a mesma passagem do homem que está na sinagoga com a mão atrofiada. E o método como Jesus lida com esse homem indica o método como Deus, através de Jesus, lida com o seu povo. E o texto de Isaías deixou claro duas coisas. Para você entender a primeira coisa, a primeira imagem, olhe para mim. Geralmente havia o caminho, e na beira do caminho, às vezes por causa do vento, uma cana poderia se inclinar e cair. E às vezes, ou uma carruagem, ou mesmo as pessoas, poderiam passar por aquele caminho e trilhar a cana que já estava no chão. Então, o que o profeta Isaías está dizendo é que quando o Messias viesse, ele não iria vir para trilhar, para pisar em cima daquele que já estava precisando de misericórdia. O que o Messias iria fazer seria levantar aquele que estava caído e que queria ficar de pé. O que o Messias iria fazer seria curar aqueles que estavam feridos e queriam ser restaurados. Como cumprimento disso, Isaías disse que ele iria fazer isso por meio de quem mesmo? Eu porei sobre ele o meu Espírito. Por que Jesus iria fazer esses dois trabalhos? Quais são os dois trabalhos? Levantar a cana quebrada. Segundo trabalho, avivar o pavio que estava só fumegando, colocar fogo de novo. Mas para fazer essas duas coisas, Jesus iria fazer no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, diz a palavra do Senhor, se quiser pôr na tela, Melk, enquanto eu cito para a igreja acompanhar. Jesus sai do Jordão, chega na sinagoga de Nazaré, abre o rolo do profeta Isaías no capítulo 4, verso 18. Jesus põe o dedo, mas eu imagino que ele nem precisou ler, porque ele tinha essa escritura internalizada na sua mente de tanto lê-la. E provavelmente olhando para o povo ele cita: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito está sobre mim. Eu estou no poder do Espírito. Eu estou no poder do Espírito. O que eu vou fazer, o que eu vim para fazer, eu vim para fazer no poder do Espírito. O Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu,
para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E agora eu quero que você leia junto comigo essa última parte. E anunciar o quê? Não, fala mais forte. Eu sei que é domingo de manhã, a gente ainda está meio quietinho, acordando ainda. Mas dá para falar um pouquinho mais forte. 1, 2, 3. E proclamar o quê? Sabe o que é isso? É o ano do perdão. É o ano do perdão. Jesus está dizendo: eu vim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. E eu vim para pregar para os pobres, eu vim para dar liberdade aos cativos, eu vim para dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e aqueles que estiverem esmagados pelo peso da culpa, eu vim para anunciar o perdão. Quem estiver necessitando de restauração, vai receber perdão, vai receber graça, no tempo da oportunidade, porque eu não vim para colocar o pé em cima do pescoço da cana trilhada, eu não vim para fazer isso. E aí, Marcos capítulo de número 3, nós temos a evidência disso, como é o método que ele usa para restaurar, para levantar a cana trilhada. Tem um homem na sinagoga, e esse homem que está na sinagoga tem uma das mãos aleijadas, atrofiadas. Provavelmente a mão desse homem é a mão direita que está atrofiada, provavelmente. Tem algumas razões para isso, mas o tempo não me permite argumentar, então eu quero apresentar a conclusão para vocês. A mão esquerda é a mão que se usa, ou se usava naquela época, para limpar as necessidades. Portanto, ninguém cumprimentava, inclusive até hoje no Oriente, ninguém cumprimenta o outro com a mão esquerda, é com a mão direita. Mas aquele homem, por causa de sua deficiência, ele tem muitas restrições, e até mesmo pode se sentir um nada, porque havia uma teologia na época, que se alguém nasceu deficiente, era por causa do pecado dele ou dos pais. Então provavelmente aquele homem é alguém que chega na igreja e senta lá atrás, escondido, no canto, invisível, ninguém vê. É uma cana quebrada. Mas aquele que veio para levantar as canas quebradas chega na sinagoga. Só que ele não chega na sinagoga dizendo assim: ei, gente, o Messias chegou, para tudo, o Messias chegou. Não, ele não veio para gritar, nem anunciar, nem proclamar nada nas ruas. Ele chega com mansidão. Disse Isaías: ele não vem para bater no peito e dizer: ei, chegou. Não, ele não vem gritando, ele vem com mansidão. Aí o Messias chega na sinagoga, e aí, cheio do Espírito, e ele vê o invisível, o homem que está lá no canto. Aí o que a Bíblia diz? Ele vai fazer o que com a cana rachada? Com a cana que já está no chão, ele vai pisar ou ele vai levantar? Aí ele olha para aquele homem, como se estivesse dizendo assim: eu te vi hoje. Você achou que ninguém ia te ver? Deus, através de mim, eu estou te vendo. E eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Sabe qual é a palavra? Leia comigo, qual é a palavra? Qual é a palavra de ordem? 1, 2, 3. Levante-se. Levante-se. Ô cana quebrada, levante-se. Ô cana rachada, levante-se. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo essa cana rachada, esmagada pelo peso da culpa. Mas se houver sensibilidade no seu coração, contrição e arrependimento, aquele que entrou na sinagoga naquele dia está aqui hoje para dizer: cana rachada, eu vim para te levantar. E o que me chama a atenção em Jesus é exatamente essa maneira como ele lida com os arrependidos. É interessante observar, o pastor Gilson pregou de forma maestria, de forma excelente aqui esses dias,
sobre como é que Jesus lida com a mulher que foi pega em adultério. A mulher chegou e a mulher está caída no chão. O que é que os líderes religiosos querem fazer com ela? O que é que os líderes religiosos querem fazer com a cana rachada? Joga fora! Pisa em cima, pisa no pescoço, pula, sapateia. E diz assim: tá vendo? Foi por causa do seu pecado, nós vamos te matar, você vai morrer. Sua não sei o quê. Ou para aquela mulher, como o pastor Gil também outro dia pregou de forma também muito linda, que está na beira do poço. Aquela mulher que já teve quantos maridos? E ela já está numa nova aventura. Jesus chega para ela. Como é que Jesus chama aquela mulher? Como é? Qual o título que Jesus chama para ela? Mulher. Mulher na antiguidade era um título de respeito, de honra. Jesus não aponta o dedo e diz: você não vale nada. Jesus não faz isso. Jesus diz: eu quero te restaurar e eu quero colocar água dentro de você. Oh mulher, se tu soubesses quem fala contigo, que chegou hoje nesse poço alguém que é maior do que Jacó, alguém que pode operar e pode te levantar a cana quebrada. Eu sei como foi que você chegou nesse poço, e eu sei como é que você chega aqui todos os dias. Mas você não vai continuar mais esse deserto sobre o qual todo mundo que passa quer colocar o pé, quer pisar, quer sapatear, quer humilhar, quer lembrar, quer zombar. Não, eu vou fazer de ti uma missionária. Eu vou te levantar, cana rachada. Eu vou te levantar, mulher. Eu não vou colocar só um laguinho dentro de ti. Eu vou colocar uma fonte, eu vou colocar um rio dentro da tua vida. Porque a água que vai brotar em ti vai saciar não só a tua vida, mas vai saciar Samaria inteira. E você vai ser uma missionária. Então eu vou começar a obra. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Quem é ele? Ele é o que não pisa a cana rachada. Observe que tem uma coisa interessante na Bíblia. Pastor, quer dizer que Deus faz isso com todo mundo? Escute: com cana rachada, com aqueles que se arrependem. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança o quê? Existe uma diferença muito grande entre aquele que está contrito e arrependido e os fariseus. Como foi que Jesus lidou com os fariseus? O tempo todo. Muito diferente da maneira como Jesus tratou com a mulher pega em adultério e com a mulher no poço de Samaria. E quando você olha para duas histórias na Bíblia, a gente percebe isso de maneira muito clara. A primeira é a história de Saul e a segunda é a história de Davi. Saul cometeu 2 pecados e Davi, segundo o narrador, cometeu 2 graves pecados. Quando Saul cometeu o primeiro pecado, do ponto de vista humano, pode até não ter parecido uma coisa tão grave, porque não foi um adultério, não. O sacerdote deveria fazer o sacrifício e Saul fez na frente dele, não esperou. Mas quando o profeta chegou e foi confrontar Saul, Saul falou assim: a culpa foi tua, Samuel, que chegou atrasado. E outra, isso aqui foi os soldados que quiseram, eu vi que o povo estava se dispersando, os soldados, e eu precisei fazer isso. Nas 2 ocasiões, Saul não assume a culpa. Saul fez o quê? Transfere a culpa para os outros. Quando a gente compara com os pecados de Davi, os pecados de Davi foram até mais graves. Só que Davi tem uma outra atitude. Quando o profeta Natan chega e fala assim: tu és esse homem da história que eu estou contando. O que Davi faz? Ele se humilha. E ele diz assim: eu pequei. Me perdoa.
E numa outra situação, não é o profeta Natan, é o profeta Gade. E o profeta Gade chega de novo com a mesma autoridade do Natan, porque ele está cheio do Espírito, coloca o dedo em riste diante de Davi, e Davi novamente se curva e diz: eu pequei. Aí está uma cana rachada. E o que Deus faz com a cana rachada? Ele levanta. Agora a segunda coisa, para terminarmos, que o texto vai dizer que ele faz, além de não pisar a cana rachada, a Bíblia diz também que ele não faz o quê? Ele não apaga o pavio que fumega. Quem aqui já usou vela alguma vez? Faltou energia, você usa vela. Aí quando está acabando, o que acontece quando está acabando o fogo? Aí ele vai ficando só aquela faísca. Tem crente que quando vê outro precisando de ajuda, sabe o que ele chega e faz? Ele chega e faz assim, ó, se ele puder fazer, isso é coisa de fariseu e de religioso. Fariseu é típico de fazer isso. Se ele puder chegar num crente que está precisando de ajuda, sabe o que ele faz? Ele chega no fogo e faz assim, ó. E cospe o fogo todinho. Para quê? Para apagar o fogo. Só que o Messias, no poder do Espírito, ele não faz isso. Alguém já tentou levar fogo para fora de casa para poder acender uma churrasqueira, alguma coisa assim? Pega o fogo lá no fogão, procura o fósforo, não acha, aí coloca num papel, ou num palito, ou em alguma coisa, aí sai na porta de casa. O que acontece quando o vento vem? Apaga, aí você volta de novo. Aí você acende, aí volta quando o vento vem, até que você descobre que você precisa fazer o quê? Olhe para cá. É isso que ele faz. Ele protege. Sabe por quê? Porque ele não pega o fogo que está pouquinho e pequeno e sopra para apagar. O que ele faz de longe é um movimento diferente. Não é aquele vento forte que apaga. É aquele vento leve, de longe um pouquinho, abanando assim, que faz o que com o fogo? Que faz o fogo acender. Tem um profeta na Bíblia que é aquele pavio que fumega. O nome dele é Elias. Ele está dentro de uma caverna. E ele está tão fraco na fé que ele está pedindo a morte. Mas aí naquele dia Deus se revela para ele de um jeito diferente, como um Deus que não apaga o pavio que fumega. A palavra de Deus para ele naquele dia não veio aterrorizante, não veio com vento muito forte, não veio com terremoto. Elias, sai, fica aqui, que tu vais conhecer uma parte da minha presença que tu não conheces. Tu conheces o Deus que se manifesta no fogo, que elimina os profetas de Baal, mas agora tu vais conhecer uma outra parte. Tu vais conhecer da minha parte a minha misericórdia para contigo, porque tu és eleito. Fica na frente. Sabe o que vem? Não é um vento forte. Vem assim aquela brisa, ó. Sabe como é que Deus faz com Pedro? Pedro está lá, pescando, arrependido, porque ele lembra e ele não consegue esquecer. Todos os dias ele lembra que ele abandonou Jesus, quando Jesus mais precisava de amigos. Ele está lá, pescando, e Jesus vem. Jesus não vem para apagar o pavio que fumega. Jesus vem para fazer dele uma tocha de novo. E Jesus se coloca na beira da praia, e naquele dia ele vai restaurar Pedro. Pedro, tu me amas? Oh Senhor,
Eu já disse uma vez, bati a mão no peito e disse que nunca ia errar, que nunca ia pecar, e tu sabes o que aconteceu, mas tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Sem perceber, Deus estava dando a oportunidade para Pedro. Ele pecou, ele negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes Jesus dá a oportunidade para ele reafirmar o amor por ele? Pedro, o pavio que está apagando. Como é que está a tua fé, Pedro? Está um foguinho pequeno? Hoje eu vou acender, sabe por quê, Pedro? Tu vais pastorear as minhas ovelhas. Tu vais cuidar dos meus cordeirinhos. Para terminar, olha como Jesus faz com esse homem. Levante-se, cana quebrada, levante-se. E venha para onde? Jesus não quer envergonhar esse homem. Jesus quer mostrar quem ele vai se tornar na frente de todo mundo. Vem para o meio. Sabe onde é que o fogo pega? O fogo pega, sabe aonde? Quando você está numa churrasqueira, dia de domingo, fazendo aquele churrasco abençoado. E aí tem um pedaço de carvão que está lá no canto da churrasqueira. E é grande aquele pedaço, você não quer desperdiçar. Você quer que ele pegue fogo, o que você faz? Pega uma tenaz, você pega o carvão e você coloca onde? No meio. Sabe o que o fariseu quer? O fariseu quer que Jesus pegue a cana rachada e faça assim com a cana rachada, ó. E dê um chute na cana rachada e jogue na lata do lixo. O fariseu quer que Jesus pegue a vela ou o foguinho que está apagando e jogue fora. Só que Jesus não faz isso. Quando o fogo está apagando, sabe o que Jesus faz? Jesus coloca no meio do fogo. No meio da igreja. No meio do aquecimento do Espírito. Para aquecer ainda mais. Eu não sei se você é hoje essa cana esmagada, ou se você é hoje esse foguinho fraco. Mas uma coisa eu sei: se você é um desses dois e tem contrição no seu coração, hoje tem graça para você aqui. E Jesus restaura a identidade desse homem. Vem para o meio. E diante de todo mundo eu vou curar, eu vou te levantar. Estenda a tua mão. A cana é uma analogia para braço é uma analogia para cana. Olha aqui. O braço quebrado é a impossibilidade de fazer, é a impossibilidade de trabalhar. Mas ele fala: estenda a mão. Eu restauro a tua capacidade de fazer, a tua capacidade de agir e a tua capacidade de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra ao nosso coração. Queremos te louvar pela tua bondade, pelo teu amor. Porque aquele, ó Pai querido, ou aquela que não reconhece a necessidade de perdão, sim, esse não recebe perdão se não houver contrição. Mas onde houver coração arrependido, dispensa sobre a tua igreja nessa manhã uma porção e o sopro da tua graça. Aquela mesma que colocou o homem no meio, refez a sua identidade e restaurou a sua capacidade de agir. Em nome de Jesus, faz isso de maneira suave no coração de cada crente nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus.